Senescência celular e oncogênese. Essas duas palavras aparecem muito quando falamos de envelhecimento, telômeros, longevidade e segurança biológica. E elas são importantes porque mostram que o corpo humano vive o tempo todo tentando equilibrar duas coisas: continuar funcionando bem e, ao mesmo tempo, evitar que células perigosas saiam do controle. Vamos começar pela senescência celular. A senescência celular é quando uma célula entra em um estado de envelhecimento funcional. Isso significa que ela não morreu, mas também não está trabalhando como antes. Ela para de se dividir, perde eficiência e pode começar a liberar sinais inflamatórios para o ambiente ao redor. Pensa assim, imagina um trabalhador que não foi embora da empresa, mas também não consegue mais produzir direito. Ele continua ocupando um espaço, atrás o ambiente ainda começa a gerar problema para quem está ao redor. A célula senescente funciona mais ou menos assim. Ela continua ali, mas já não contribui da mesma forma. Agora vem um ponto muito importante. A senescência não é apenas ruim. Muita gente ouve falar de célula envelhecida e pensa logo que isso é sempre um problema. Mas a biologia é mais inteligente do que parece. Em muitos casos, a senescência é uma forma de defesa. Quando o corpo percebe que uma célula acumulou dano demais, sofreu muito estresse ou ficou geneticamente instável, ela pode mandar essa célula parar de se dividir. Isso protege o organismo. Então, a primeira grande ideia desta aula é essa: a senescência celular pode funcionar como um freio de segurança. Em vez de deixar uma célula danificada continuar se multiplicando sem controle, o corpo faz essa célula parar. Isso ajuda a evitar problemas maiores. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado. Se muitas células entram em senescência, principalmente com o passar do tempo, o tecido começa a perder a qualidade. O ambiente fica mais inflamatório e a regeneração piora. A comunicação entre células fica desorganizada e o funcionamento do órgão pode cair. Ou seja, pouca senescência em alguns contextos pode proteger. Senescência acumulada demais pode atrapalhar. Essa é a diferença entre olhar biologia de forma madura e olhar de forma simplista. Agora vamos entender por que uma célula entra em senescência. Isso pode acontecer por vários motivos. Pode ser por encurtamento dos telômeros, que vimos na aula anterior, pode ser por dano do DNA, pode ser por inflamação crônica, pode ser por estresse oxidativo, pode ser por excesso de divisão celular, pode ser por agressões metabólicas, pode ser por envelhecimento do tecido. O corpo vai percebendo que aquela célula está se tornando menos segura para continuar se multiplicando. Quando isso acontece, a célula para, mas ela não desaparece automaticamente. E é aí que começa um dos problemas do envelhecimento. Com o passar dos anos, essas células podem se acumular. E quando acumulam, passam a liberar substâncias inflamatórias, enzimas e sinais que prejudicam o ambiente ao redor. Esse conjunto de sinais é muito discutido na biologia do envelhecimento, porque pode favorecer a inflamação crônica de baixo grau, desgaste tecidual e piora da função celular. Agora, vamos para a segunda palavra desta aula: oncogênese. A oncogênese é o processo de formação do câncer. Em termos simples, é quando uma célula começa a sair do controle normal do corpo e passa a crescer, se dividir e sobreviver de forma anormal. O câncer não aparece do nada, ele é resultado de uma sequência de alterações biológicas. A célula acumula erros, perde freios, ignora sinais de parada, escapa de morte programada e continua se multiplicando. Então, enquanto a senescência é um freio, a oncogênese é o rompimento desse freio. É como se o corpo tivesse várias travas de segurança para impedir crescimento descontrolado. Quando essas travas falham, o risco aumenta. Agora, você começou a entender por que esses dois temas caminham juntos. O corpo usa a senescência como uma das formas de evitar a oncogênese. Se uma célula está danificada demais, parar de se dividir pode ser uma estratégia de proteção contra o câncer. Isso é muito importante. Muita gente fala de longevidade celular como se a única meta fosse fazer a célula durar mais e se dividir mais vezes. Mas a biologia não quer apenas duração. A biologia quer segurança. Às vezes, fazer uma célula parar é melhor do que deixá-la continuar. Então, o objetivo do corpo não é fazer tudo viver para sempre. O objetivo do corpo é equilibrar a função e proteção. Agora imagine o seguinte: se uma célula sofreu dano no DNA, acumulou mutações e mesmo assim continua se dividindo, isso é perigoso. Se essa célula ainda consegue escapar do sistema de controle do organismo, ela pode dar início a um processo tumoral. É por isso que qualquer conversa sobre longevidade, telomerase, divisão celular e regeneração precisa mencionar segurança biológica. Crescer nem sempre é bom.
Dividir nem sempre é bom. Prolongar a vida celular sem critério também pode não ser bom. O corpo precisa decidir o tempo todo quais células devem continuar, quais devem parar e quais precisam ser eliminadas. Esse controle é uma das bases da saúde. Agora, vamos juntar tudo. A senescência celular pode ser vista como um mecanismo de proteção contra a oncogênese, mas quando ela se acumula demais, passa a contribuir para o envelhecimento, inflamação e piora do ambiente tecidual. A oncogênese, por outro lado, acontece quando a célula perde esse controle e passa a crescer sem respeitar os limites normais. Então, temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o corpo tenta impedir o câncer, fazendo algumas células pararem. Do outro lado, o acúmulo dessas células paradas pode atrapalhar o tecido com o passar do tempo. É justamente esse equilíbrio que faz a biologia do envelhecimento ser tão complexa. Não basta pensar, quero menos senescência. Também não basta pensar, quero mais divisão celular. A pergunta certa é, como manter função, regeneração e estabilidade sem aumentar o risco biológico? Essa é uma pergunta muito mais madura. Também precisamos entender que o ambiente metabólico interfere nisso tudo. Inflamação crônica, resistência à insulina, excesso de gordura visceral, glicose desorganizada, sono ruim, estresse oxidativo e exposição constante a agressões pode acelerar o dano celular. Isso aumenta a chance da senescência, piora o ambiente inflamatório e pode favorecer um terreno mais instável biologicamente. Então, mais uma vez, metabolismo e longevidade estão conectados. A célula não envelhece sozinha, ela envelhece dentro de um ambiente. Se esse ambiente é ruim, o desgaste acelera. Se esse ambiente é mais organizado, o corpo consegue manter função por mais tempo. Agora, pensa no seguinte, por que o tema da telomerase é tão delicado? Porque a telomerase ajuda a manter telômeros e permitir divisão celular. Isso parece positivo em alguns contextos, mas também sabemos que muitas células cancerígenas usam a telomerase para continuar se multiplicando. Então, qualquer assunto que envolva fazer a célula durar mais exige muito cuidado. E é por isso que a senescência celular e oncogênese aparecem juntas nessa formação. Porque uma protege contra a outra, mas também cria um desafio. O corpo precisa impedir células perigosas sem, ao mesmo tempo, perder tecido demais para o envelhecimento. Se eu tivesse que resumir essa aula em uma frase, eu diria assim: a senescência celular é um freio de segurança que protege o corpo contra crescimento descontrolado, mas quando se acumula em excesso, também contribui para o envelhecimento e inflamação. Oncogênese é o processo em que a célula rompe esses freios e passa a crescer sem controle. Essa frase resume bem a lógica. Agora, o que eu quero que você leve desta aula não é o medo, é a maturidade. Você não precisa olhar para a senescência como a vilã absoluta, nem olhar para a divisão celular como a heroína absoluta. A biologia real funciona por equilíbrio. Um aluno imaturo pensa assim: se a célula envelhece, então precisamos forçar ela a continuar. Um aluno maduro pensa assim: como preservar a função celular sem perder o mecanismo de proteção do corpo? Essa segunda forma de pensar é muito mais segura e muito mais inteligente. No fim das contas, longevidade não é só viver mais tempo, é manter a qualidade, estabilidade e segurança ao longo do tempo. Isso significa respeitar o fato de que o corpo tem freios por uma razão. A senescência é um desses freios. A oncogênese é o que acontece quando os freios falham. Entender isso muda completamente a forma como você enxerga envelhecimento, regeneração e qualquer discussão sobre peptídeos ligados à longevidade. Porque agora você sabe que o verdadeiro objetivo não é apenas prolongar a célula, é preservar a vida celular sem abrir espaço para o caos biológico. E essa é uma das ideias mais importantes de toda a biologia do envelhecimento.